Nosso Deus é poderoso. Você está do lado mais forte se você está com Ele, amém? Ele venceu todas as dificuldades. Se você está com Ele, você é mais que vencedor, amém? Glória a Deus. Nós estamos no mês de dezembro que está se findando. E hoje ainda temos mais uma mensagem sobre celebrando a comunhão, né? Que nós temos visto isso em dezembro. No primeiro domingo, o pastor pregou sobre comunhão com Deus, que gera comunhão com os irmãos. E o texto usado para essa pregação foi de 1 João, entre outras, capítulo 1, de 1 em diante, que diz assim: nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, Jesus Cristo. E no verso 7 ele diz assim: quem está na luz, assim como Ele está na luz, tem comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? A segunda pregação do pastor Betinho, o tema era a comunhão que te deixa mais crente. Quem lembra do versículo? Foi o versículo em Provérbios 27:17, que diz assim: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Amém? Isso é comunhão também. A gente vai, né? Um ao outro, melhorando ao outro, né? Para ficar melhor. Quem viu ele cortando as folhas aqui? Né? Você vai ficar tão potente em Jesus e junto com os irmãos. Essa comunhão é maravilhosa. Ela te afia, ela tira as arestas e você fica preparado para a obra. Em terceiro lugar, nós vimos no domingo passado a beleza da comunhão vivendo a oração de Jesus. Jesus orou várias vezes, mas aqui que oração é mencionada? É mencionada a oração sacerdotal de Jesus, de João capítulo 17, onde ele ora pelos seus discípulos, mas ora por você e por mim também. Porque ele ora por aqueles que hão de crer em mim. Você crê nele? Glória a Deus. Ele orou por você. Ele é nosso intercessor até hoje. E ele orou pela união entre nós. Olha para o lado. Para a união, estarmos juntos, ligados, em união para vencermos o inimigo e conquistarmos terreno. E hoje nós gostaríamos de ver um outro assunto ainda dentro do assunto de comunhão, onde nós vemos a comunhão que te deixa mais parecido com Jesus. Você quer ficar mais parecido com Jesus? Amém? Nós queremos realmente imitar e crescer junto com Ele. Vamos orar? Vamos pedir para Deus nos abençoar nessa palavra. Senhor Deus, nosso Pai, aleluia, estamos aqui na Tua presença, Senhor. Sabemos que Tu ages através da Tua palavra, através do louvor, através dos encontros, da comunhão, dos testemunhos, dos milagres, Senhor. Obrigado, tudo isso Tu já fizeste entre nós. E, ó Deus, prepara nossos corações e a Tua palavra que possa sair conforme está no Teu coração para nós, sermos transformados e sermos cada vez mais parecidos contigo, Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós vamos ler o texto de Efésios 4, versículo 11, onde ele fala sobre os dons ministeriais. Existem muitos outros, nós vamos falar hoje ainda também. Mas em Efésios 4:11 ele diz assim, até 13: ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas,
outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos. Quem são os santos? Você e eu, olha para o lado aí, ô santo, né? Você é santo em Jesus, Ele te santificou. Isso é para a preparação dos santos, para o ministério, para a obra no ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade, como nós vimos no domingo passado, da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo que medida? A medida de Jesus, atingindo a medida da plenitude de Cristo. É um alvo muito forte, muito impossível? Não, se Ele colocou aqui, é porque podemos trabalhar a vida inteira. E quando chegarmos lá no céu, vamos ser também junto com Ele, amém? Vamos trabalhar nisso. Tem a nossa obra, mas como nós cantamos aqui, eu estou com você todos os dias. Jesus está com você, diz Jesus. Ele está ajudando, dirigindo. O Espírito Santo quer te ajudar. Glória a Deus por isso. Como é que nós podemos ficar parecidos com Jesus? Deus quer que todos os crentes cresçam em direção à maturidade e se tornam semelhantes a Jesus, como nós já falamos. Todos os crentes. Você é crente? Antigamente, quando eu era menino, quando tinha acabado de aceitar, assim, 16, 17 anos, eu não gostava da palavra crente. O pessoal ficava lá, ô crente. Aí até que um dia eu cheguei e falei também no serviço, onde eu estava, na faculdade, falava, você também é crente. Você é crente em alguma coisa, mas eu sou crente em Jesus. Você também é crente em Jesus? Você tem que tomar autoridade e falar isso. Eu ficava sempre com medo, mas aí alguém me falou, olha, você tem que ser ousado. Amém? Eu sou crente, eu não sou evangélico, sou crente. Evangélico é a religião, católico é a religião. Eu sou crente em Jesus, amém? E juntos nós somos crentes em Cristo. E assim podemos crescer. Como se dá essa comunhão tão poderosa e gostosa, que transforma vidas e nos desenvolve como servos poderosos de Cristo? Como é que acontece isso? Qual é a sequência? Como é que pode acontecer isso? De a gente chegar lá, de a gente ser transformado e nos desenvolve como servos poderosos em Cristo. Você quer ser isso? Para a glória de Deus, né? Então vamos começar. Primeiro item, o que você precisa fazer para que você seja parecido, para você começar a ser parecido com Jesus? Importante é o seu chamado para seguir Jesus. Você já ouviu o seu chamado para seguir Jesus? Alguém bateu no teu coração um dia? Jesus bateu no seu coração e você falou, eu estou abrindo minha porta para ti. E quem não abriu ainda, Deus está chamando hoje. Para você abrir sua vida, para Jesus entrar na sua vida e transformar. E te dar um sentido na vida, ter um propósito. E você realmente poder cantar todas essas canções junto, com toda aquela certeza que Cristo vai fazer uma grande obra em você e através de você. Então, primeira coisa é o teu chamado. Então, se você hoje vê o chamado de Deus, ouve o chamado, e você ainda não disse sim, eu gostaria que você falasse sim e abrisse teu coração. Amém? Você que já tomou uma decisão, fortaleça isso, confirme isso. Deus toma a iniciativa, Ele que toma a iniciativa e nos convida para um relacionamento íntimo de amor com Ele. Nós devemos oferecer uma resposta para Ele. Ele toma a iniciativa. O Espírito Santo fala ao teu coração. E você é convidado a dar uma resposta. Dá uma resposta para Jesus. E sabe o que a palavra de Deus diz?
Quem crê no seu coração e confessar publicamente com a boca, esse será salvo. Então é importante nós confessarmos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Assim como hoje de manhã fizeram os batizandos, hoje tivemos um batismo maravilhoso, e cada um confessou Jesus como o seu Senhor e Salvador. Isso é importantíssimo, gente. Crer no coração, mas não confessar, agente secreto Deus não tem. São pessoas que confessam o seu nome. Amém para vocês? Glória a Deus. Jesus chamou para segui-lo. Jesus chamou para segui-lo. Nos evangelhos, Jesus convida. Ele convidou várias pessoas, pessoalmente. Ele falou, siga-me. Para Filipe, ele falou para Mateus, que era o cobrador de impostos. Falou para Pedro. Falou para o jovem rico. O jovem rico seguiu ele? Não. Então tem gente que não segue. Você está seguindo. Glória a Deus. E vai seguir. Ele convidou a você e a mim, que estamos com Ele. Ele convida a você que ainda não tem ouvido o seu chamado. Ele te convida hoje. E você que já foi convidado, você pode renovar o sim todo dia. Falou, sim, Senhor, eu quero te seguir hoje também. Em Apocalipse 3:20, é um convite de Jesus para você e para mim. Ele diz o seguinte, Jesus falou para João, né? Eis que estou à porta, à tua porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ela comigo. Jesus quer comunhão com você. Deus quer comunhão. Ele quer estar junto com você durante toda a sua vida. Ele quer te abençoar. Ele quer te acompanhar. Mas Ele também põe desafios para nós crescermos. E hoje é o dia que precisamos renovar nosso sim. Hoje é o dia que, se você ainda não abriu a porta para Jesus, escancare, abre a porta para Jesus. Fala, Senhor, abra, vem aqui, Senhor. Venha com a tua luz, inunda-me com tua luz. Como isso funciona? Toda a sequência. Primeiro, então, é isso que eu falei. Abra a porta. E depois, como se dá essa comunhão tão poderosa que transforma vidas e as desenvolve como servos poderosos em Cristo? Eu vou repetindo essa pergunta. A primeira pergunta, o primeiro ponto já. Então, abra a porta. Diga um sim ao chamado de Jesus. O segundo ponto é andar com Jesus. Andando com Jesus e junto com os outros chamados. É a koinonia. Nós estamos falando esse mês dessa comunhão que em grego chama koinonia. Então, a koinonia é um relacionamento de amor, uma comunhão íntima com Deus e também entre os crentes em Jesus. E é um elemento básico da salvação e da vida eterna. É um elemento básico para a salvação e a vida eterna, a comunhão. Porque uma brasa sozinho vai esfriar. Juntos ficamos aquecidos. Amém? Fique junto. E ande com Jesus. Ande com os seus discípulos. Ande com aquele que está do teu lado. Ande com Jesus. E sabe que você conhece provavelmente, com certeza, conhece um provérbio que diz assim: diga-me com quem andas, e eu falarei quem tu és. Diga-me com quem andas, e eu te direi quem tu és. Se você anda com Jesus, você vai ficar parecido com Ele, amém? Então vamos andar com Ele todos os dias. E faça assim, como os discípulos. Eles largaram o que fizeram no momento e seguiram Jesus. E aí, quando Ele chamou os próximos, os outros estavam seguindo já. Então,
vamos seguir com aqueles que estão seguindo, vamos segui-lo, vamos ver o que ele faz, vamos ver o que ele faz na vida dos outros, na tua vida, e aquilo que ele quer na obra, nesse mundo onde nós estamos, porque cada um de nós tem uma tarefa maravilhosa, que esse Senhor Jesus quer que nós estejamos envolvidos nela, amém? Ele tem um propósito, e cada um de nós tem uma tarefa específica que Jesus tem para você, e Deus quer realmente usar você. Então em Lucas 22, sobre essa parte de seguir a Jesus, né? Lá diz o seguinte, em Lucas 2, 22, 39, é um dos versículos que a gente lê. Ele fala assim: como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiam. E não foi uma vez só, né? Foi lá na multiplicação dos pães, foi no barco quando ele atravessou o mar da Galileia, no meio da tempestade. Outra vez quando ele encontrou eles no meio do mar, andando sobre as águas. E assim eles foram aprendendo, não era um fantasma não, era Jesus. Ele falou, não, sou eu. E assim você vai reconhecendo Jesus, você vai crescendo, você vai tendo discernimento das coisas que acontecem ao teu redor. E você cresce em Jesus. E andando com Ele, você aprende. E olha, andando com teu irmão, você aprende também. Que tem gente já mais avançada, que pessoas que já passaram por muitas coisas. E é isso que a gente faz. Você já viu a série Chosen? Eu sei que o Valdeci viu, né? E aí eu também vi. E a parte final, a última parte que eu gosto. E lá você vê muito essa parte dos discípulos seguindo Jesus por onde for. E eles conversando, às vezes discutindo, às vezes até brigando. E aí Jesus intermedia a coisa. E assim é cá com nós também, né? Nós não somos santinhos assim. Santinhos somos, né? Mas nem sempre. Nós estamos ainda nesse corpo, com nossas coisas. Mas Deus quer que nós deixemos essas coisas de lado. E andando com Ele, a gente vai aprendendo, né? Porque ele estava andando junto, dois camaradas lá estavam conversando. Quem iria ser o maior, quem ia sentar do lado dele, lá no céu. Aí ele falou, olha, quem não ficar que nenhuma criança, não pode me seguir. Então não tem condição. Você tem que ter humildade e seguir, não querer ser o mais importante. Ele explicou para eles. E assim, e assim vai, usando até um desentendimento entre eles, para ele ensinar, né? E assim é com a gente, nós temos que ensinar, temos que aprender e ensinar também. Então, essa comunhão, Deus quer hoje, porque Jesus ele falou, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, o seu Espírito está aqui. Em terceiro lugar, esse crescimento tem que continuar, né? Tem que ter esse crescimento espiritual, comunhão no discipulado, assim que eu já adiantei um pouco o assunto aqui, que andando com ele iam aprendendo. E agora eu gostaria de ler um trecho, que nós vamos ver um pouco todas essas coisas, de ser chamado, de seguir, de aprender, amém? Em Mateus capítulo 4, nós lemos o seguinte: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e a seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou.
Ele lhes disse a eles: deixando imediatamente o barco de seu pai, o seguiram. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando, e aí agora vem, né? Ele chamou, eles seguiram e ele ensinou. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando a boa nova do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Ele não somente ensinava nas sinagogas, mas isso é um fato muito importante. Ele ia nas igrejas ensinar. Você hoje está na igreja ouvindo, mas às vezes nós aprendemos com nossos irmãos, nós aprendemos lendo a palavra de Deus, nós aprendemos com o Espírito Santo, que nos mostra, aqui também, sempre tem o Espírito. O Paracleto está sempre com a gente, e ele nos ensina, ele nos abre a mente. A pessoa que nunca entende nada, tem que realmente dar mais espaço para o Espírito Santo, e ele vai esclarecendo. E precisamos entender a palavra de Deus. Então, Jesus ensinava no monte das bem-aventuranças, e no monte das oliveiras também. Ele ensinava os 12, em primeiro lugar, porque ele contava muitas parábolas, e teve aquela parábola do semeador, e ele não explicou para o povo, e os discípulos 12 perguntaram: o que quer dizer isso? Ele explicou para eles, mas para os outros ele falou não. É um mistério. Mas depois eles foram ensinar os outros, porque eles foram preparados por Jesus. Ele ensinou também os 120 mais tarde, e ensinou multidões também, lá como já falei, no monte das bem-aventuranças, no Sermão do Monte, né? E assim acontece conosco hoje. E aconteceu com quem também? Com Paulo. Paulo aprendeu com Jesus, e ele ensinou várias pessoas individualmente, e também ensinou igrejas. Ele ensinou, por exemplo, Timóteo, ele ensinou Tito, Fílemon, outras pessoas individualmente, talvez não está tudo escrito a palavra de Deus, e ele ensinou as igrejas. Ele ia viajando, ia ensinando nas igrejas. Mas ele aprendeu com Jesus, ele aprendeu com ele e depois ele ensinou. Os que ele chamou, aqueles que foram chamados por Jesus e foram ensinados por ele, também ensinavam e ensinam até hoje. Então, se você foi chamado por Jesus, se você disse sim para Jesus, você não vai passar, eu vou até melhorar o que eu falo, você vai aprender a vida inteira, mas você vai acabar também ensinando para os outros. Amém? Eu aprendo até hoje, sempre, né? Mesmo estando um monte de anos já no Evangelho, né? Mas a gente aprende com os jovens, aprende com os velhos, aprende com a palavra de Deus e assim por diante. A gente aprende com situações, mas Deus quer nos amadurecer, e nós não temos que ficar sempre na mesma etapa, e Deus quer usar você e a mim para ensinarmos. Amém? Então, para isso, para você ensinar, para você aconselhar uma pessoa, você precisa ser ensinado, e você precisa buscar esses ensinamentos. E uma das formas que eu acho maravilhoso, e essa parte de ensino, não é somente ensino, mas também essa comunhão, essa koinonia, estar juntos. Nós estamos juntos aqui, amém? Mas está falando um com o outro, de vez em quando a gente fala, né? Cochicha alguma coisa no ouvido do outro, né? Assim como o Bruno agora com o outro ali. De vez em quando a gente tem essa comunhão, né? É bom. Mas nem sempre dá para fazer isso. Então, onde a gente pode fazer isso? No grupo Filadélfia, por exemplo. Lá a gente tem comunhão, tem na saída da igreja, mas a gente às vezes tem compromisso, outra coisa, e aí você sai correndo. Não deveria, temos que ficar mais um tempinho. Mas o grupo Filadélfia tem sido um sucesso, gente. É onde nós nos encontramos em poucas pessoas, e nós ouvimos problemas, nós compartilhamos nossas experiências com Deus, e nós podemos ensinar e receber instrução.
Amém, gente? Então, eu não vou pedir para você levantar a mão de quem pertence ao grupo GF. Mas quem quer pertencer ao grupo GF? E quem já pertence, então não precisa levantar a mão. Amém. E glória a Deus, porque Deus quer usar você e outras pessoas na tua vida. Ele também, nós temos grupos dos homens, grupos das mulheres, nós temos os grupos dos jovens, nós temos dos adolescentes, as crianças, temos o grupo Caleb. E eu sempre percebo como é maravilhoso quando você está liderando um grupo menor assim, né? Você começa a ver como existe um crescimento. De repente, uma pessoa, fatalmente acontece isso é maravilhoso, se torna amigo e começa a contar, se abrir o seu coração. De repente você vê pessoas chorando juntos, orando, né? E isso aí é crescimento, estarmos acompanhando. E Deus quer te usar ali. Deus quer usar você, não aqui só pregando. Isso aí eu creio, acho que é muito mais importante você ser usado aí fora. E Deus quer chamar mais pessoas. Aí você traz aqui também. E assim por diante. Amém, gente? Vamos crescer? Vamos estar junto? Está junto? Glória a Deus. Nós temos experiências. Fazemos experiências quando você pertence a um grupo menor. Um grupo aqui também da intercessão e assim por diante. Crescimento, sabe o que acontece? O quarto ponto. Crescimento na comunhão. Existe um crescimento na comunhão. A qualidade de estarmos juntos. Falei do grupo GF, tem uma qualidade boa, maior. E pessoalmente também. Mas o crescimento na comunhão, ele resulta em quê? Em servir. Então, nós vamos ler uma passagem onde Jesus ensinou isso. E vocês logo vão lembrar dessa passagem. Nós vamos ler em João 13, versículo 12. E lá diz o seguinte: quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Amém? O que significa isso? Servir. No corpo de Cristo, onde somos seus membros, os membros de Jesus, servimos e temos nossa função e o nosso propósito. Isso não quer dizer, tem igrejas que lavam o pé. Eu não sei, eu não vejo hoje em dia mais muito isso, mas um tempo atrás tinha. E acho que era dia de ceia, o pessoal ficava lavando os pés um dos outros. Acho que existe isso. Mas isso é um símbolo, né? Assim como o batismo. O batismo é uma ordenança. Mas você, que significa isso, é servir um ao outro, em humildade. Para lavar os pés de alguém, você precisa se abaixar. Você precisa estar abaixo do outro, em humildade, falando, sim, eu quero te servir. Eu acho tão bonito aqui na igreja, gente, tanta gente servindo. E nós temos que chegar lá, temos que servir. E sabe uma coisa? Tem que dar um clique, uma virada. Porque chega um ponto que você vai querer passar a vida inteira ser servido. Fulano de tal não me visitou, fulano de tal não me viu, fulano de tal não orou por mim. E vai só cobrar serviço dos outros. Lógico, nós somos servidos, mas sabe o que tem que existir nesse crescimento? Aquela virada. Vai visitar, vai orar pelo outro, vai cumprimentar, toma iniciativa. Não fique só cobrando. Estou falando para mim também. Vamos servir uns aos outros. Que seja, você vai ser servido
mas cada vez menos, e você vai servir. E qual é o motivo da gente servir? Por agradecimento, e porque nós amamos Jesus, porque nós amamos o seu corpo, que é a igreja, que é o teu irmão, é tua irmã, é pessoas novas que chegam, elas precisam ser servidas, gente. Essas pessoas precisam ser servidas, e não os que estão já há décadas na igreja. Amém? Esses já deviam estar servindo muito tempo. Estou puxando a orelha de alguém? Não, né? Aqui não tem isso. Todo mundo está servindo. Glória a Deus, aleluia. E qual a nossa motivação de servir? Por que você está servindo? Isso é importante. Porque nós estamos fazendo alguma coisa na igreja. Agradecimento, fazer pelo corpo, como já falei, para servir. Isso deve ser nossa motivação de agradecimento ao nosso Senhor, que está nos vendo como um corpo. Servir de servidos para servidores. E de onde eu sirvo? Da igreja, do corpo de Jesus. É o corpo de Jesus que tem braço, que tem perna, né? E figurativamente falando, que tem dedos, que opera, que faz coisas. É o corpo, gente. E se eu estou servindo, eu estou no corpo, eu tenho que estar ligado com você, com o pastor, com os líderes. Por isso que Deus instituiu igrejas. Já no nosso grupo GF, às vezes existem situações de a gente falar, mas não precisa de igreja, aqui tá bom. Sabe? Aí a gente falou, sabe o que acontece? Pessoa que quase não vem na igreja às vezes, mas está começando. Então, temos que ensinar qual a importância do corpo grande de Jesus. Falei, sabe de uma coisa? Você está gostando do grupo, não está? Estou, muito bom aqui. A gente está sendo abençoado, muito gostoso. Eu falei, então, se não tivesse a igreja Filadélfia, a gente não estava aqui junto. Porque foi através deles que nós estamos aqui. Então vamos lá também, vamos participar do corpo grande. Você vai ser enviado ali. Você vai fazer parte, você vai servir no corpo de Jesus. Por isso que não existe um sentido de você servir sozinho, um braço sozinho servindo, não adianta. Você tem que estar ligado no corpo. Então, qualquer ministério, dom espiritual ou habilidade para servir, que Deus nos dá, é para o corpo de Cristo. Fora do corpo está fora de contexto, fora de propósito, do propósito de Jesus. Precisamos da coinonia com Deus, da comunhão com Deus, para experimentá-lo de maneira pessoal e comunhão com os nossos irmãos. É tão importante a gente ter essa igreja. Mas a igreja, Jesus sim, mas a igreja não. Na Bíblia nós temos quantas igrejas a Bíblia fala sobre, mandou cartas para a igreja de Coríntios, mandou a carta para a igreja de Gálatas, de Efésios, mandou cartas para a igreja de Filipenses, de Colossenses, Tessalonicenses, mandou cartas, quando a gente vê em Apocalipse, para Esmirna, para 7 igrejas, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Efésio nós já falamos, Éfeso. E assim, é importante, Deus se incomoda com as igrejas. A igreja Filadélfia também recebeu uma carta, né? Por exemplo, a carta aos Colossenses, no final da carta você vai ver, essa carta é para você ler também na igreja de Laodiceia. E vocês, por favor, leiam a carta de Laodiceia, na carta aqui também em Colossos. Se você ver lá no finalzinho de Colossenses, está escrito isso. Então é para a igreja, gente. E tem cartas individuais também. Mas as cartas para as igrejas, Deus quer usar a igreja. E Deus quer usar você e a mim individualmente, mas ligado no corpo. Nós precisamos um do outro. E no dia que você está fraco, como é que vai ser? Nós precisamos do fortalecimento da igreja, do corpo de Jesus. Estamos entendendo? Está tudo certo? Glória a Deus. Amém. Aleluia.
Eu creio na igreja de Cristo, na noiva de Cristo, porque Cristo vai se casar com a noiva de Cristo, com a noiva que é a igreja. Por isso, faça parte. Glória a Deus. E assim, nós vemos agora um outro texto sobre dons. Nós vemos o texto de Romanos 12 e temos também 1 Coríntios 12 também, que fala sobre os dons. Eu gostaria de passar rapidinho, que fala o seguinte: então vamos ver os dons e os talentos que Deus distribui para cada um e para que servem. Então, se você já passou pelo ponto 1, pelo ponto 2, pelo ponto 3, agora já está aqui no servir, isso não quer dizer que você faça os 4 de uma vez. Você está lá abrindo a porta, ainda confirmando a presença de Jesus em você, o seu chamado, mas já está servindo também. Comece a servir. Hoje de manhã eu falei, uma irmã que foi batizada hoje, a irmã Elane, e ela já está fazendo as devocionais já no grupo Caleb. É uma beleza. E está servindo ali. Então pessoas que estão começando, já estão servindo. Talvez tenham outras pessoas. E isso que é maravilhoso. Andamos juntos e vamos servindo. Então vamos lá. Em Romanos 12, está escrito assim: assim como a cada um de nós tem um corpo, assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função. Assim também, em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Tudo bem? Nós somos um corpo. Versículo 6: temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é de servir, sirva. Se é de ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que sim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O amor deve ser sincero. Isso faz parte do servir. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Sejam fervorosos. Posso ouvir um aleluia aí? Glória a Deus, aleluia. Seja fervoroso, nós cantamos aqui com tanto fervor, e que possamos realmente ter esse ânimo de servir a Cristo com aquela força, com aquele ânimo que só Ele nos dá. Não enterre o seu dom, não enterre seu talento, aplique-o com o propósito e continue crescendo. A parábola dos talentos em Mateus 5, ele fala: não enterre, ele te deu um dom, ele te deu um talento, e ele quer, Jesus quer que você o use. Na quarta-feira, o pastor estava falando aqui sobre aquela parte que está na frente, a parte do enfeite, assim, da decoração aqui na frente, sobre colocar uma semente e crescer. Nós falamos de crescimento também. E isso é importante, da gente estar crescendo junto, de estarmos juntos, e que a gente possa realmente não enterrar o dom, mas sim plantar uma semente. Está entendendo? Vamos usar nossos dons para a glória de Deus. Mas faça isso com toda a liberdade, com toda a alegria, e para servir, porque você está sendo servido, amém? Então, vamos agradecer a Deus. Concluindo, eu gostaria de voltar ao texto inicial. A gente volta àquele texto para a gente lembrar algumas coisas.
E ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com o fim, isso é importante em todos os capítulos que falam sobre dons, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, a coinonia, a junção, a gente estar unido no conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. E agora eu gostaria de acrescentar dois versículos ainda, o versículo 14 e 15 diz o seguinte: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas. Ouvimos isso na quarta-feira. Nem jogados para lá e para cá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Amém? Porque se nós não estivermos firmes, vamos ser jogados de um lado para o outro. Não vamos andar firmes. Por isso precisamos crescer. Por isso precisamos andar em comunhão. Porque aí o irmão mais forte vai ver: pá, está dando uma balançada aí, vem cá. Não é por aqui, vamos lá. Amém? E vamos fazer isso com muito amor e carinho. E assim a igreja crescendo. Que Deus possa usar a sua vida. Mas eu queria lembrar uma coisa. Vamos ficar em pé? Eu queria lembrar uma coisa. Lembra do item número 1? Se você ouviu um chamado hoje, abra o seu coração. Eu gostaria que você abrisse o seu coração agora. Fala: Senhor Jesus, entra na minha vida. Vamos fazer uma oração? Se aquelas pessoas que estão entre nós, que ainda não tomaram a decisão, possam fazer essa oração agora juntos. E vamos orar, ajudando os outros a fazer essa oração, amém? Fala assim: Senhor Jesus, obrigado, Senhor, porque Tu morreste por mim e queres entrar na minha vida. E essa noite, Senhor, eu abro a porta do meu coração. Venha e toma o Teu lugar na minha vida, Senhor. Perdoa os meus pecados. Venha com a Tua luz e escreva o meu nome no livro da vida. Amém? Quem fez essa pregação, quem fez essa oração pela primeira vez? Aleluia! Quem fez pela primeira vez essa oração hoje? Eu não estou vendo. Deus é maravilhoso. Ele está sobre sua vida. Você pronuncie essa decisão para outras pessoas, e que você possa ser aquela pessoa que confessa Jesus, que crê no coração e confessa Jesus publicamente. É o que você fez hoje. Glória a Deus, aleluia. Vamos seguir juntos, porque somos mais fortes. Agora uma salva de palmas para Jesus, aleluia.